Então vamos começar falando sobre a categoria de fêmeas, né? A categoria de fêmeas é uma categoria extremamente importante dentro do sistema de produção. A partir das fêmeas que a gente vai repor nosso plantel, né? Repor as fêmeas que são descartadas. As fêmeas vão povoar granjas que estão iniciando, né? Então é uma categoria bastante importante. Outro ponto que a gente tem que pensar é que se as fêmeas estão produzindo bem, né, tá nascendo muito leitão, elas estão desmamando bem, a gente vai ter mais leitão para entregar, né? Tanto se for uma unidade produtora de leitão desmamado, ou descrechado, ou granjas aí que levam até o final, né, que são animais destinados para o abate. Então, quanto melhor tiver a produtividade das nossas fêmeas, né, das fêmeas que estão ali dentro da granja, melhor será a produtividade geral, vocês concordam? Então, eu queria dar esse contexto da importância dessa categoria, né? Bom, quando a gente pensa dentro da granja, a fêmea, ela vai ciclar, ela vai permanecer no sistema por muito mais tempo do que qualquer outra categoria, né? Então, tipo, um ciclo aí de 150, 170 dias para engordar o leitão, ele vai crescer e tal, engordar, foi embora. A fêmea, né, que pariu, ela vai permanecer 7, 8, né? Já vi fêmeas aí com 10 ciclos produzindo bem. Então, o cuidado com essa fêmea desde o começo, desde quando ela é leitoa, marrã, é muito importante e determinante para que ela permaneça no sistema por muitos ciclos, né? Porque a gente sabe que para a fêmea ela dar um retorno financeiro, demanda de um tempo, né? Porque a fêmea é um investimento muito elevado. Os produtores aí que estão aí entendem o que eu tô falando. Como que é elevado você investir para colocar mais fêmeas dentro do seu sistema, né? Bom, eu anotei aqui, viu, gente, uns tópicos, por isso que eu tô dando uma olhadinha para não esquecer de nenhuma informação importante. Então, o que a gente precisa? Manter, né, a condição corporal adequada dessa fêmea desde o início até o final. Por quê? Porque a condição corporal ela vai influenciar diretamente no desempenho reprodutivo dessa fêmea, né? Fêmeas magras e fêmeas gordas, elas não vão ter um desempenho interessante, elas não vão entregar o que a gente está esperando, tá? Então, o que seria aí essa manutenção da condição corporal? É realmente você acompanhar, né, se ali uma margem ali de no máximo 10% a mais, 10% a menos ali, das suas fêmeas, né, estão fora ali da condição adequada, tá? A gente tem uma tolerância ali de 10% gorda, 10% magra. Fora disso, já pode começar a atrapalhar os seus números, os seus resultados, tá? Então, tem alguns pontos críticos, né? Alguns momentos na vida dessa fêmea que são críticos, que são muito importantes e que vão perturbar ali a condição corporal dela, podemos dizer assim. E nesses momentos, nesses pontos, é importante que você tenha bastante atenção e tome as decisões corretas, né? E aqui eu vou colocar alguns desses pontos, tá? Que eu acredito que são pontos críticos, pontos que a gente tem que ter bastante atenção. Então, o primeiro deles é o preparo das marrãs, né? Eu já vi em sistemas, tipo assim, chegar lá e tá vários lotes sequenciais de marrãs gordas, marrãs que passaram do momento de iniciarem ali o estímulo de puberdade, ou passou do momento de cobrir, ela já manifestou cio, mas ela não foi coberta. Já cheguei em granja que, tipo assim, tinha uma fêmea na maternidade, eu tinha 7, 8 horas que começou o trabalho de parto e não saía o leitão. Quando a gente foi ver, era uma fêmea de primeira ordem de parto, muito gorda, né? Então, essas distrações aí, esses animais que passam, né? Em alguns sistemas são mais, outros menos, eles passam, eles ficam, às vezes não viu o cio, às vezes não anotou direito. Essas fêmeas, elas podem contribuir negativamente para os seus resultados, né? Então, o preparo de marrã é um momento muito crítico. É importante a gente não deixar, né, cobrir fêmeas muito gordas e muito magras.
Ah, mas o meu alvo de cobertura da semana são 50 fêmeas e aí eu vou pegar uma marrã. Pense 2 vezes antes de pegar uma fêmea que ainda não está preparada para cobertura. Por quê? Porque vai ser uma fêmea que provavelmente não vai permanecer no seu sistema e o custo vai ser maior. É melhor você deixar passar a semana sem atingir o alvo de cobertura, preservar essa fêmea, deixa para outra semana, deixa para outro momento, tá? Então, um dos momentos críticos, eu diria ali, que é o início da vida reprodutiva dessa fêmea, tá? A primeira cobertura. Um segundo momento, que a gente sabe que é bastante crítico e que toda fêmea, obviamente, vai passar, é a gestação. A gestação é um período mais longo, né? A gente tem ali um tempo maior para a gente trabalhar, né? Então, são ali 115 e 116 dias. Mas é um momento crítico também. Por quê? Porque a gestação acontece em vários episódios ali dentro desse período, né? No início a gente tem ali alguns episódios característicos daquele momento, que seria o reconhecimento embrionário, né? A formação ali da placenta. No meio da gestação a gente já tem a definição de números de fibras musculares, que é um episódio ali que marca o meio da gestação. É bastante importante também, porque o número de fibras musculares é definido só na gestação, depois que o leitão nasce, só acontece o crescimento, o aumento dessa fibra, né? E no final a gente tem também o desenvolvimento da glândula mamária, que se inicia ali no final da gestação. A gente tem um aumento considerável do tamanho desse leitão, no final da gestação, né, que ele ganha peso. Então, o período de gestação, apesar dele ser longo e muitas vezes subestimado negligenciado dentro do sistema, né, porque não tem os leitões e tal, só a fêmea tá ali na gaiola, ele é bastante importante e ele vai influenciar no seguinte, na lactação, no desempenho que você vai ter na sequência, tá? Então, dentro desse período, né, de gestação, a gente também tem que ter atenção. Por exemplo, chegou uma fêmea e tal, já tá prenhe, mas só que na lactação anterior ela desgastou demais. Essa fêmea, ela precisa de um pouquinho mais de atenção. Ela tá magra, ela tá desgastada, para que ela consiga chegar, né, a termo, até o final da gestação, e tenha uma leitegada de qualidade, né, numerosa, menos leitões leves, né, leitões com vitalidade ao nascimento, é importante que a gente tenha atenção, né? Então, atenção onde? Regular o drop. Eu vou regular o drop de acordo com a condição daquela fêmea, né? Eu tô vendo que ela tá magra, então a gente orienta os funcionários, ó, quando tá magra é tanto de ração. Quando tá muito gorda, é tanto de ração. E isso pode ser definido pelo menos em 2 momentos na fase de gestação, tá? No começo e no final. Pelo menos, mas seria bom ali 3, 4 vezes durante esse período de gestação. Então, a gestação também é bastante importante, não pode ser negligenciada. Por quê? Para você ter um leitão de qualidade, ao nascimento, ao desmame, as coisas têm que ter acontecido da forma correta durante a gestação, né? Até na hora de você iniciar, de você cobrir essa fêmea, ela tem que estar numa condição interessante, adequada. Porque no início ali da gestação a gente vai definir o número de leitões, né? O número de embriões e leitões que podem vir a ser nascidos totais, tá? Outro ponto que eu anotei aqui, aí a gente chega na lactação. A lactação é um período bem mais curto, só que é um período determinante também, né? Principalmente quando a gente pensa em fêmea jovem, fêmea de ordem de parto 1. Tipo assim, o primeiro parto e a primeira lactação é absolutamente importante na vida da fêmea para que ela permaneça no sistema, ela tenha longevidade dentro do sistema, tá? Então, na lactação a gente tem um catabolismo, né? Uma mobilização ali de tecido que é natural, que é fisiológico, né? A fêmea tem que produzir leite, então ela mobiliza tecido, né? A princípio tecido adiposo, enfim, pode mobilizar tecido muscular.
Então a gente tem que ter atenção nisso, porque ela tem que consumir ração para que essa mobilização não seja exacerbada, não seja além do que a gente está esperando, principalmente primípara. Por quê? Porque primípara, ela ainda está na fase de crescimento, né? Ela ainda está se desenvolvendo ali no primeiro parto, ela está ainda crescendo no primeiro e no segundo. São fêmeas jovens, precisam de muito mais atenção. Então, o que a gente tem que prestar atenção nesse momento? O consumo dessa fêmea, né? Se ela chegou ali no parto numa condição legal ou se ela tem potencial de dar algum problema, né? Se ela passou por alguma dificuldade no parto que já sinaliza que ela pode diminuir a produção de leite ali no início, né? Precisou de alguma intervenção, tá? Então, quando não se trata de primíparo, dá uma olhada no histórico da fêmea, né? Então, tipo assim, essa fêmea, os últimos partos dela, ela pariu bem, ela desmamou bem, então, ok, não requer muita atenção. Mas se for uma fêmea que já tem um histórico de partos problemáticos, né? Ou alguma outra observação, você tem que ficar atento também, tá? E focando aqui em condição corporal mesmo, a gente tem algumas ferramentas, né, que nos auxiliam a avaliar essa condição corporal da fêmea. E quais são essas ferramentas? A gente tem o caliper, né, que é um instrumento aí que foi inicialmente aí colocado no mercado através de pesquisas, né, pela PIC. Então, inicialmente ele era usado só em fêmeas da PIC, mas hoje a gente já consegue fazer uma leitura utilizando o caliper de outras genéticas. A gente pode até calibrar ali a leitura do caliper para a genética que a gente tem, para a raça que a gente tem, para o perfil das fêmeas que a gente tem, né? Então, o caliper é uma ferramenta para a gente estar acompanhando o score corporal dessas fêmeas, né? Em momentos distintos. A gente pode acompanhar ali quando ela desmamou, né? No terço inicial, no terço final, acompanhar, medir pelo menos uma amostra dessas fêmeas utilizando o caliper. Outra ferramenta que a gente tem, o ultrassom, né? O renco, mais conhecido aí no mercado. Ele mede a espessura de toucinho. Então, a espessura de toucinho nos dá também, né? A gente pode fazer uma inferência da condição corporal das fêmeas através da espessura de toucinho. Claro que a gente tem que ponderar aí as diferentes genéticas, né? O perfil. Tem fêmeas que realmente são mais robustas, né? Às vezes no caliper a gente tem que fazer uma interpretação diferente aí, adaptada, né? Mas se você tem um plantel, né? Preferencialmente ali da mesma raça, eu sei que tem alguns produtores que seguem aí, né? Usam o Pietran, usam raças assim, principalmente Norte e Nordeste. Ou se você tem uma genética, você pode adequar ali essas ferramentas para o seu sistema de produção, para a sua granja, e ainda assim continuar utilizando, tá? Tem uma fita também que você mede ali a circunferência do animal e também dá para inferir a condição dessa fêmea, tá? Se ela tá adequada, se ela tá gorda, se ela tá magra. Tem a balança, né? A antiga balança, que também pode auxiliar bastante aí nesse acompanhamento, mas aí demandaria ali de uma instalação num lugar estratégico, é um pouco mais complicado, né? E o score visual, que pode auxiliar também. Na verdade, o mais interessante é a gente utilizar 2, 3 ferramentas para fazer esse acompanhamento, né? Então, o score visual, ele é muito importante. Às vezes, tipo assim, fez uma marcação lá nos drops, mediu com o caliper, fez uma marcação no drop, essa tá gorda, essa tá magra, essa tá gorda, tá magra. E aí você passa, não, para mim essa fêmea não tá gorda, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu medir a espessura de toucinho, né? Se tiver fácil o equipamento na granja. Então, o score visual, né, é o mais antigo aí, e ele funciona bem também, principalmente quando o funcionário tá ali acostumado com aquele plantel, acostumado com aquele perfil de fêmea, né? Ele observa, não, a fêmea quando tá no score e tal, ela entrega bastante, os leitões nascem bem, com vitalidade e tal, vou manter nesse ritmo. Então, é importante você avaliar de alguma forma, né? Nós temos algumas opções, né? E isso é um exercício contínuo.
Tem granja que tipo, vem cá, vou regular o drop aqui esse mês. Passa 3, 4 meses, já rodou os lotes, já mudou os fêmeas de posição e os drops não foram regulados novamente. Aí você vai ver, tem uma fêmea magra, gestante, recebendo 1 quilo de ração, sabe? 1,2 kg. Então, são coisas que realmente podem passar desapercebido, não deveria, para quem quer realmente ter uma produtividade interessante, quer que as fêmeas permaneçam, né, no sistema, né, diminua aí, aumente a taxa de retenção, né, diminua a taxa de reposição. Então, é bastante importante fazer esse acompanhamento. E outra coisa que é bastante importante também é o registro, né, o registro, eu acho que nem em relação à sua condição corporal, o registro do histórico da fêmea, para quando você for tomar uma decisão de descarte ou de cobrir alguma decisão, você tenha esse registro. Mas eu não tenho software de gestão de dados. Faz uma planilha no Excel, né? Mas o registro é muito importante. Até para um acompanhamento de parto, né? Para uma tomada de decisão dentro do seu sistema. Bom, a condição corporal dessas fêmeas vai influenciar diretamente em índices, né? Desmamados fêmea-ano, dias não produtivos, natimortos, né? Ali no momento do parto. Mortalidade na maternidade pode ser influenciada pela condição corporal. Por quê? Porque fêmea gorda e fêmea magra também, mas a gorda, ela não produz leite adequadamente. Ela não vai desmamar uma leitegada de qualidade. Ela não vai desmamar leitão pesado. Aí você vai, a fêmea secou o leite, mas teve motivo, né? A glândula mamária dela, em vez de ter tecido produtivo, em vez de ter parênquima ali, né? Tem gordura. Então, realmente, a condição corporal ela vai influenciar em diversos índices. Inclusive, acho que na semana que vem eu vou fazer a live no sábado ou no domingo, eu vou falar pra vocês, e vou abordar essas questões desses índices, né, que muita gente tem dificuldade também de calcular e tal. Vou escolher alguns e vou trazer aqui pra vocês. Bom, pra não me prolongar muito, né, hoje é domingo, quero agradecer aí quem me acompanhou nessas dicas. Bom, quem tá vendo essa live gravada, fica à vontade, se quiser fazer alguma pergunta, quiser mandar um direct, fazer um comentário, alguma dúvida, tá? Outra questão que eu acho que é importante a gente abordar também, a nutrição, ela tem um papel, assim, fundamental nessa questão de score corporal. Só que eu não consigo entrar muito em detalhe, porque nós temos muitas empresas, muitos produtos, né, muito tipo de manejo alimentar. Às vezes a fêmea é alimentada uma vez, às vezes é alimentada 2 vezes. Então, eu acho que isso seria um tema um pouco mais amplo, que provavelmente eu vou discutir no curso que a gente está preparando, né? Estou trabalhando há um tempo no curso, mas ele é bem denso, e aí a gente consegue abordar outros parâmetros, né, com mais profundidade, tipo a nutrição na fase de gestação. Ela é absolutamente importante. Não adianta eu falar, dá 2 kg de ração para a fêmea no terço final, tá? Mas qual a condição dessa ração, dessa dieta, né? Qual a energia, quais as características dessa ação, dessa dieta. Então, tem alguns pontos que realmente a gente só consegue abordar com mais profundidade no curso, mas fiquem atentos que eu vou passar todas as informações quando eu tiver finalizado esse projeto, tá? E é isso, a gente fica por aqui e semana que vem a gente conversa mais um pouco, tá? Obrigada aí ao pessoal que acessou e é isso, até mais.